Livro de Deuteronômio capítulo 23. Caso de incesto, um homem não tomará a mulher de seu pai, para não retirar dela o pano do manto de seu pai. Participação nas assembleias: o homem com testículos esmagados ou com um membro viril cortado não poderá entrar na Assembleia de Javé. Nenhum bastardo poderá entrar na Assembleia de Javé, e seus descendentes até a 10ª geração não poderão entrar na Assembleia de Javé. O Amonita e o Moabita não poderão entrar na Assembleia de Javé, e também seus descendentes nem na 10ª geração serão admitidos nela. Isso porque não foram ao encontro de vocês com pão e água, quando vocês caminhavam depois da saída do Egito, e porque pagaram Balaão, filho de Beor, de Petor em Aram-Narai, para que amaldiçoasse você. No entanto, Javé seu Deus não fez caso de Balaão, e Javé seu Deus transformou a maldição em bênção, porque Javé seu Deus ama você. Portanto, enquanto você viver, nunca favoreça a prosperidade e a felicidade deles. Não considere o Edomita como abominável, pois ele é seu irmão. Não considere o egípcio como abominável, porque você foi um estrangeiro na terra dele. Na 3ª geração, os descendentes deles terão acesso à Assembleia de Javé. Pureza no acampamento: quando você estiver acampado contra o inimigo, guarde-se de todo tipo de mal. Se, em seu meio, alguém de vocês ficar impuro por causa de uma poluição noturna, deverá sair para fora do acampamento, e não voltará. Ao entardecer, ele tomará banho, e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Providencie um lugar fora do acampamento para suas necessidades. Junto com o equipamento, tenha sempre uma pá. Quando você sair para fazer as necessidades, cave com ela e, ao terminar, cubra as fezes. Porque Javé seu Deus anda pelo acampamento para protegê-lo e entregar os inimigos a você. Por isso o acampamento deve ser santo, para que Javé não veja nada de inconveniente e não se afaste de você. Respeitar a liberdade: quando um escravo fugir do seu patrão e se refugiar junto a você, não o devolva ao patrão. Ele permanecerá com você, entre os seus, no lugar que escolher, numa de suas cidades, onde lhe pareça melhor. Não o explore. Javé não aceita ofertas idolátricas. Entre as israelitas não haverá prostituta sagrada, nem prostituto sagrado entre os israelitas. Não leve à casa de Javé, seu Deus, como cumprimento de um voto, o salário de uma prostituta sagrada, nem o pagamento de um prostituto sagrado, porque os dois são abomináveis para Javé seu Deus. Irmão não é fonte de lucro: não empreste ao seu irmão com juros, quer se trate de empréstimo em dinheiro, quer em alimento ou qualquer outra coisa sobre a qual é costume cobrar juros. Você poderá emprestar com juros ao estrangeiro, mas ao seu irmão empreste sem cobrar juros, para que Javé seu Deus abençoe tudo que você fizer na terra em que você está entrando para dela tomar posse. Cumprir o que se promete: quando você oferecer um voto a Javé seu Deus, não tarde em cumpri-lo, porque Javé seu Deus o reclamará de você, e em você haveria um pecado. Se você não fizer nenhum voto, não estará pecando. Mas terá de cumprir o voto que fez, uma vez que, com sua própria boca, você prometeu espontaneamente um voto a Javé seu Deus. Todos têm direito aos bens necessários para a sobrevivência. Quando você entrar na vinha do seu próximo, pode comer à vontade até ficar saciado, mas não carregue nada em seu cesto. E quando entrar na plantação do seu próximo, pode arrancar as espigas com a mão, mas não passe a foice na plantação do seu próximo. Capítulo 24. Lei do divórcio: quando um homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, e depois ele não gostar mais dela, por ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e o entregue a ela, deixando-a sair de casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela se casar com outro, e também este se divorciar dela e lhe entregar nas mãos um documento de divórcio e a deixar ir embora em liberdade, ou se o segundo marido morrer, então o primeiro marido,
que se havia divorciado dela, não poderá casar-se outra vez com ela, pois estará contaminada. Seria um ato abominável diante de Javé. Você não deve tornar culpada de pecado a terra que Javé seu Deus vai lhe dar como herança. Direito de formar um lar: quando um homem for recém-casado, não ficará obrigado ao serviço militar nem a outros trabalhos públicos. Terá um ano de licença em casa, alegrando a mulher com quem se casou. Não penhorar a vida: não tome como penhor as duas mós do moinho, nem mesmo a mó de cima, porque seria o mesmo que penhorar uma vida. Respeitar a liberdade: se alguém for pego em flagrante, sequestrando um irmão israelita, para explorá-lo ou vendê-lo, tal sequestrador deverá ser morto. Desse modo, você eliminará o mal de seu meio. Instrução em caso de lepra: quando houver lepra, cumpra exatamente as instruções dadas pelos sacerdotes levitas. Ponham em prática tudo o que ordenei a eles. Lembre-se do que Javé seu Deus fez a Maria, no caminho, quando vocês saíram do Egito. O pobre é o juiz: quando você fizer algum empréstimo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar alguma coisa como penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo, ele é que sairá para lhe trazer o penhor. Se ele for pobre, você não irá dormir conservando o penhor tirado dele. Ao pôr do sol você deverá devolver sem falta o penhor, para que ele durma com seu manto e abençoe você. Quanto a você, isso será um ato de justiça diante de Javé seu Deus. Justiça no trabalho: não explore o assalariado pobre e necessitado, seja ele um de seus irmãos ou imigrante que vive em sua terra, em sua cidade. Pague-lhe o salário a cada dia, antes que o sol se ponha, porque ele é pobre e sua vida depende disso. Assim, ele não clamará a Javé contra você, e em você não haverá pecado. Responsabilidade pessoal: os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada um será executado por causa de seu próprio crime. Justiça para com os oprimidos: não destorça o direito do estrangeiro e do órfão, nem tome como penhor a roupa da viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito e daí Javé seu Deus o resgatou. É por isso que eu lhe ordeno agir deste modo. Os pobres recebem em nome de Javé: quando você estiver ceifando a colheita em seu campo e esquecer atrás um feixe, não volte para pegá-lo, deixe-o para o imigrante, o órfão e a viúva. Desse modo, Javé seu Deus abençoará você em todo o seu trabalho. Quando você sacudir as azeitonas da sua oliveira, não volte para catar o que tiver sobrado, o resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Quando você colher as uvas da sua vinha, não volte para catar o que tiver sobrado, o resto será para o imigrante, o órfão e a viúva. Lembre-se, você foi escravo no Egito. É por isso que eu lhe ordeno agir deste modo. Capítulo 25. Punição tem limites: quando houver demanda entre dois homens e forem à justiça, eles serão julgados, absolvendo-se o inocente e condenando-se o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se no chão e mandará açoitá-lo em sua presença, com número de açoites proporcional à culpa. Podem açoitá-lo até 40 vezes, não mais. Isso para não acontecer que a ferida se torne grave, caso seja açoitado mais vezes, e seu irmão fique marcado diante de você. O direito de usufruir: não coloque focinheira no boi que debulha o grão. Lei do levirato: quando dois irmãos moram juntos e um deles morre sem deixar filhos, a viúva não sairá de casa para casar-se com nenhum estranho. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo o dever de cunhado. O primogênito que nascer receberá o nome do irmão morto, para que o nome desse não se apague em Israel. Contudo, se o cunhado se nega a casar-se com a viúva, esta irá aos anciãos no tribunal e dirá: meu cunhado se nega a transmitir o nome de seu irmão em Israel. Não quer cumprir comigo seu dever de cunhado. Os anciãos da cidade o convocarão e procurarão convencê-lo.
e ele persiste e diz que não quer se casar com ela, então a viúva se aproximará dele, diante dos anciãos, lhe tirará a sandália do pé, lhe cuspirá no rosto, e fará esta declaração: isto é o que se faz com o homem que não edifica a casa do seu irmão. E em Israel ele ficará com o apelido de a família do descalçado. Respeito pela geração: quando homens estiverem brigando, um homem contra seu irmão, e a mulher de um deles se aproximar para livrar o marido dos socos do outro e estender a mão, agarrando o outro nas partes vergonhosas, corte a mão dela. Não tenha piedade. Justiça no comércio: não tenha em sua bolsa 2 tipos de peso, um mais pesado e outro mais leve. Não tenha em sua casa 2 tipos de medida, uma que seja maior e outra menor. Tenha um peso exato e justo e uma medida exata e justa, para que seus dias se prolonguem sobre a terra que Javé seu Deus vai lhe dar. Porque Javé seu Deus abomina todos os que fazem tais coisas, todos os que cometem injustiça. Atacar indefesos é não temer a Deus. Lembre-se do que Amaleque fez no caminho, quando você saiu do Egito. Ele veio ao seu encontro, quando você estava cansado e sem forças e, sem temer a Deus, atacou pelas costas todos os desfalecidos que iam atrás. Quando Javé seu Deus puser fim às hostilidades, com os inimigos que cercam você, na terra que Javé seu Deus lhe dará como herança, você deverá apagar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Não se esqueça disso. Conclusão: a verdadeira religião. Capítulo 26. Creio no Deus que liberta. Quando você entrar na terra que Javé seu Deus vai lhe dar como herança, quando tomar posse dela e habitar aí, pegue os primeiros frutos que você recolher da terra que Javé seu Deus vai lhe dar, coloque-os num cesto e vá ao lugar que Javé seu Deus tiver escolhido para aí fazer habitar o nome dele. Vá ao sacerdote em função, nesses dias, e diga-lhe: hoje eu confesso a Javé meu Deus que entrei na terra que Javé tinha jurado a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote receberá o cesto de sua mão, e o colocará diante do altar de Javé seu Deus. Então você, tomando a palavra, dirá diante de Javé seu Deus: meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados, e Javé ouviu a nossa voz. Ele viu nossa miséria, nosso sofrimento e nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. E nos trouxe a este lugar, dando-nos esta terra, uma terra onde corre leite e mel. Por isso, aqui estou, Javé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. E você colocará os primeiros frutos diante de Javé seu Deus e diante de Javé seu Deus se prostrará. Então você se alegrará com todas as coisas boas que Javé seu Deus lhe terá dado, a você e a sua família. E também festejarão com você, ó levita e o imigrante, que vive em seu meio. Os pobres são um sacramento da presença de Deus. A cada 3 anos, no ano dos dízimos, quando você tiver acabado de separar todo o dízimo de sua colheita e o tiver dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados nas suas cidades, você confessará diante de Javé seu Deus: eu tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, conforme a ordem que me deste. Não violei nem esqueci os teus mandamentos. Não comi nada disso durante o meu luto, não tirei nada quando estava impuro, e nada ofereci por um morto. Obedeci a Javé meu Deus e agi conforme tudo que me ordenaste. Inclina-te da tua morada santa, aí do céu, e abençoa o teu povo Israel, como também a terra que nos deste, como juraste aos nossos antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Religião é aliança e compromisso. Javé seu Deus ordena hoje que você cumpra esses estatutos e normas.
cuide de colocá-los em prática com todo o seu coração e com toda a sua alma. Hoje você fez Javé declarar que ele seria o seu Deus, com a condição de que você andaria nos caminhos dele, observando seus estatutos, mandamentos e normas, dando assim ouvidos à sua voz. E Javé hoje fez você declarar que seria o seu povo próprio, conforme ele mesmo lhe prometeu, observando todos os mandamentos. Desse modo, ele tornará você superior, em honra, fama e glória, a todas as nações que ele fez. E você será o povo consagrado a Javé seu Deus, conforme ele prometeu. Bênçãos e maldições, vida ou morte. Capítulo 27. As pedras do compromisso. Moisés e os anciãos de Israel ordenaram ao povo: observem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês atravessarem o rio Jordão, para entrar na terra que Javé seu Deus dará a você, levante grandes pedras e as cubra de cal. Sobre elas você deverá escrever todas as palavras desta lei, quando você atravessar para entrar na terra que Javé seu Deus lhe dará, uma terra onde corre leite e mel, conforme lhe prometeu Javé, Deus de seus antepassados. Depois de atravessar o Jordão, conforme hoje lhes ordeno, vocês levantarão sobre o monte Ebal essas pedras e as cobrirão de cal. Aí você construirá um altar para Javé seu Deus, um altar com pedras não trabalhadas com ferro. Construa o altar de Javé seu Deus com pedras brutas, e ofereça sobre ele holocaustos a Javé seu Deus. Ofereça aí sacrifícios de comunhão e coma, festejando diante de Javé seu Deus. Escreva sobre essas pedras todas as palavras desta lei, gravando-as bem. Em seguida, Moisés e os sacerdotes levitas falaram a todo Israel: fique em silêncio e escute, Israel, hoje você se tornou o povo de Javé seu Deus. Obedeça, portanto, a Javé seu Deus e coloque em prática os mandamentos e estatutos que hoje lhe ordeno. Obrigações de consciência. Nesse dia, Moisés ordenou ao povo: quando vocês atravessarem o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim se colocarão sobre o monte Garizim, para pronunciar a bênção sobre o povo. As tribos de Ruben, Gade, Azer, Zabulon, Dan e Neftali se colocarão sobre o monte Ebal, para pronunciar a maldição. Os levitas entoarão em alta voz, dizendo a todos os homens de Israel: maldito seja quem faz um ídolo esculpido ou derretido, abominação para Javé, obra de artesão, e o guarda em lugar escondido. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem despreza seu pai e sua mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem desloca a cerca do seu vizinho. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem extravia um cego no caminho. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem distorce o direito do imigrante, do órfão e da viúva. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com a mulher do seu pai, pois retira dela o pano do manto do seu pai. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com o animal. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deita com sua sogra. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem mata seu próximo às escondidas. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem se deixa subornar para matar um inocente. E todo o povo responderá: amém. Maldito seja quem não mantém as ordens desta lei, não as colocando em prática. E todo o povo responderá: amém. Capítulo 28. A fidelidade produz a bênção. Se você obedecer de fato a Javé seu Deus, cuidando de colocar em prática todos os mandamentos que eu hoje lhe ordeno, Javé seu Deus tornará você superior a todas as nações da terra. São estas as bênçãos que virão sobre você e o acompanharão, se você obedecer a Javé seu Deus,
você será abençoado na cidade e abençoado também no campo. Será abençoado o fruto do seu ventre, o fruto do seu solo, o fruto de seus animais, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Será abençoado o seu cesto e a sua amassadeira. Será abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Javé entregará, já vencidos, os inimigos que se levantarem contra você. Eles sairão contra você por um caminho, e por 7 caminhos fugirão. Javé mandará que a bênção fique com você em seus celeiros e em tudo que você fizer. E o abençoará na terra que Javé seu Deus lhe dará. Javé fará de você um povo a ele consagrado, conforme prometeu, se você observar os mandamentos de Javé seu Deus e andar pelos caminhos dele. Todos os povos da terra verão que sobre você foi invocado o nome de Javé, e ficarão com medo de você. Javé lhe concederá abundância de bens, com o fruto do seu ventre, dos seus animais e da sua terra, essa terra que Javé prometeu a seus antepassados que daria a você. Javé abrirá para você o tesouro do céu, dando no tempo certo a chuva para a terra e abençoando todo o trabalho que você realizar. Desse modo, você emprestará a muitas nações, e nunca tomará emprestado. Javé fará de você a cabeça e não a cauda. Você estará sempre por cima, e não por baixo. Isso, porém, com a condição de que você obedeça aos mandamentos de Javé seu Deus, que hoje eu lhe ordeno observar e colocar em prática. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, em tudo que eu hoje lhes ordeno, indo atrás de outros deuses para servi-los. A infidelidade traz a maldição, contudo, se você não obedecer a Javé seu Deus, não colocando em prática todos os seus mandamentos e estatutos que eu hoje lhe ordeno, virão sobre você todas essas maldições e o atingirão, você será maldito na cidade e maldito também no campo. Maldito será o seu cesto e a sua amassadeira. Maldito será o fruto do seu ventre, o fruto de sua terra, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas. Você será maldito ao entrar e maldito também ao sair. Javé mandará contra você a maldição, o pânico e a ameaça em tudo que você fizer, até que seja exterminado e pereça rapidamente por causa da maldade de suas ações, pelas quais você me abandonou. Javé fará que a peste se apegue a você, até eliminá-lo da terra em que está entrando para dela tomar posse. Javé ferirá você com tísica e febre, inflamação e delírio, secura, ferrugem e mofo, que o perseguirão até que você pereça. O céu sobre a sua cabeça ficará como bronze, e a terra sob seus pés ficará como ferro. Javé transformará a chuva em cinza e pó, que cairão sobre você, até que fiquem ruínas. Javé entregará a você, já vencido, aos seus inimigos, você sairá ao encontro deles por um caminho, e por 7 caminhos fugirá. Você se transformará em objeto de espanto para todos os reinos da terra. Seu cadáver será alimento de todas as aves do céu e animais da terra, e ninguém os espantará. Javé ferirá você com úlceras do Egito, com tumores, crostas e sarnas, que você não poderá curar. Javé ferirá você com loucura, cegueira e demência. Você ficará tateando ao meio-dia, como o cego que tateia na escuridão, e em seus caminhos nada será bem-sucedido. Você será oprimido e explorado todos os dias, e ninguém o socorrerá. Você se casará com uma mulher, e outro homem a possuirá. Construirá uma casa, e não habitará nela. Plantará uma vinha, e não colherá as uvas. Seu boi será morto diante de seus olhos, e dele você não comerá. Seu jumento será roubado na sua frente, e não o devolverão. Suas ovelhas serão dadas aos inimigos, e não haverá quem o ajude. Seus filhos e suas filhas serão entregues a outro povo, seus olhos verão tudo isso e ficarão consumidos de saudade o dia inteiro, e você nada poderá fazer. O produto de sua terra e de todo o seu trabalho será comido por um povo que você não conhece, e você será oprimido e maltratado todos os dias.
você ficará louco com o espetáculo que seus olhos verão. Javé ferirá você com úlcera maligna nos joelhos e nas pernas, da qual você não poderá ficar bom, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Javé levará a você, junto com o rei que você tiver constituído, para uma nação que nem você nem seus antepassados conheceram. E aí você servirá a outros deuses, feitos de madeira e pedra. Você se tornará motivo de assombro, piada e caçoada, em meio a todos os outros povos, para onde Javé o tiver conduzido. Você lançará muitas sementes no campo, mas colherá pouco porque o gafanhoto as comerá. Você plantará e cultivará vinhas, mas não beberá vinho, nem colherá nada, pois a praga as devorará. Você terá oliveiras em todo o seu território, porém, não se ungirá com óleo, porque as azeitonas cairão. Você gerará filhos e filhas que não pertencerão a você, pois irão para o exílio. Os insetos se apoderarão de todas as suas árvores frutíferas. O imigrante que vive em seu meio se elevará cada vez mais alto às custas de você, enquanto você descerá cada vez mais baixo. Ele poderá emprestar a você, e você nada lhe poderá emprestar, ele ficará como cabeça, e você como cauda. Todas essas maldições virão sobre você, o perseguirão, e o atingirão, até que seja exterminado, porque você não obedeceu a Javé seu Deus, desobedecendo aos mandamentos e estatutos que ele ordenou. Essas maldições serão para sempre um sinal e um prodígio contra a sua descendência. Uma vez que você não serviu a Javé seu Deus com alegria e generosidade quando estava na abundância, então você servirá, na fome e na sede, com nudez e privação total, ao inimigo que Javé enviará contra você. O inimigo lhe colocará no pescoço uma canga de ferro, até que você seja exterminado. Javé erguerá contra você uma nação distante, dos confins da terra, como águia veloz, uma nação cuja língua você não entende, nação de cara dura, que não respeita o ancião e não tem piedade do jovem. Ela comerá o fruto de seus animais e o fruto de sua terra, até que você seja exterminado. Não deixará para você nem trigo, nem vinho novo, nem óleo, nem a cria de suas vacas, nem a prole de suas ovelhas, até que você fique destruído. Ela cercará você em todas as suas cidades, até que venham abaixo, por toda a terra, os muros altos e fortificados, nos quais você colocava toda a sua segurança. Essa nação cercará você em todas as suas cidades, por toda a terra que Javé seu Deus tiver dado a você. Então, na angústia do cerco com que o inimigo o apertar, você irá comer o fruto do seu ventre, a carne dos filhos e filhas que Javé seu Deus tiver dado a você. O mais delicado e refinado homem do seu meio olhará com maldade para o seu irmão, para a mulher que ele estreitava em seu peito e para os filhos que lhe restar, pois terá de repartir com algum deles a carne dos filhos que está para comer, pois nada mais lhe restará na angústia do cerco com que o inimigo vai apertar você em todas as suas cidades. A mais delicada e refinada das mulheres do seu meio, tão delicada e refinada que nunca pôs a sola dos pés no chão, olhará com maldade para o homem que ela estreitava em seu seio e também para seu filho e sua filha, e para a placenta que lhe sai por entre as pernas, e para o filho que acaba de dar à luz, porque, faltando tudo, ela os comerá às escondidas, por causa da angústia do cerco com que o inimigo vai apertar você em todas as suas cidades. Se você não colocar em prática todas as palavras desta lei escritas neste livro, temendo o nome glorioso e terrível de Javé seu Deus, Javé ferirá você e sua descendência com pragas espantosas, pragas tremendas e persistentes, doenças graves e incuráveis. Ele voltará contra você as pragas do Egito que horrorizavam, e elas grudarão em você. E ainda mais, Javé lançará contra você todas as doenças e pragas que não estão escritas neste livro da lei, até que você seja exterminado. Restarão de vocês poucos homens, vocês serão tão numerosos como as estrelas do céu. Uma vez que você não obedeceu a Javé seu Deus,
Então, do mesmo modo que Javé tinha prazer em lhes fazer o bem e os multiplicar, assim também ele terá prazer em destruí-los e exterminá-los. Vocês serão arrancados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Javé espalhará você por entre todos os povos, de um a outro extremo da terra, e aí você servirá a outros deuses, que nem você nem seus pais conheceram, deuses feitos de madeira e pedra. No meio dessas nações, você nunca terá tranquilidade, e a sola do seu pé não encontrará onde descansar. Aí Javé dará a você um coração inquieto, olhos mortiços e respiração fraca. Sua vida penderá à sua frente por um fio. Você ficará apavorado noite e dia e não acreditará mais na vida. Pela manhã, você dirá, quem me dera já fosse tarde. E pela tarde dirá, quem me dera já fosse manhã. Tudo isso por causa do pavor que se apoderará do seu coração e pelo espetáculo que seus olhos contemplarão. Javé fará vocês voltarem de barco ao Egito, ou pelo caminho do qual eu lhes tinha dito, vocês nunca mais o verão. Aí vocês se colocarão à venda como escravos e escravas para seus inimigos, e não haverá comprador. Terceiro discurso de Moisés: escolher entre a vida e a morte. Capítulo 29. Encontrar Deus na história, palavras conclusivas da aliança que Javé mandou Moisés fazer com os israelitas, na terra de Moabe, além da aliança que já havia feito com eles no Horebe. Moisés convocou todo Israel, e disse, vocês mesmos viram tudo o que Javé fez na terra do Egito contra o faraó, contra seus ministros e contra todo o país deles, as grandes provas que seus olhos viram, aqueles sinais e prodígios grandiosos. Contudo, Javé não tinha dado a vocês, até o dia de hoje, um coração para compreender, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu fiz vocês caminhar 40 anos pelo deserto, sem que as suas vestes envelhecessem e as sandálias de seus pés gastassem. Vocês não tiveram pão para comer, nem bebida embriagante para beber, para que vocês compreendessem que eu sou o Javé, o Deus de vocês. Depois vocês chegaram a este lugar. Seom, rei de Zebom, e Og, rei de Bazã, saíram ao nosso encontro para a guerra, mas nós os derrotamos. Conquistamos deles os territórios e os demos como herança a Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Aliar-se com Deus, observe as palavras desta aliança e as ponham em prática, para serem bem-sucedidos em tudo quanto fizerem. Vocês se apresentam hoje diante de Javé, seu Deus, os chefes de suas tribos, os anciãos, os oficiais e todos os homens de Israel, com as crianças e mulheres, inclusive o imigrante que está no seu acampamento, desde aquele que corta madeira até aquele que tira água para você, a fim de entrar na aliança de Javé seu Deus e aceitar o pacto sob condição, que Javé seu Deus assume hoje com você. Desse modo, ele hoje vai constituir você como povo dele, e ele mesmo se tornará o Deus de você, conforme lhe falou e havia prometido a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente com vocês que estou concluindo esta aliança, e esse pacto sob condição. Eu estou concluindo esta aliança com aquele que está aqui conosco, hoje, diante de Javé nosso Deus, e também com aquele que não está aqui conosco hoje. Condição fundamental: servir a Javé. Vocês sabem que habitamos lá no Egito e de que modo atravessamos aquelas nações. Vocês viram as abominações e os ídolos delas, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Que não haja entre vocês homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se desvie hoje de Javé nosso Deus, para servir os deuses daquelas nações. Que não haja entre vocês raízes que produzam plantas venenosas ou amargas. Portanto, ouvindo as palavras deste pacto sob condição, alguém poderá felicitar a si próprio, dizendo, vou ter paz, mesmo que ande conforme a dureza do meu coração, pois a abundância de água fará minha sede desaparecer. Nesse caso, Javé jamais consentirá em perdoá-lo. Pelo contrário,
sua ira e ciúme se inflamarão contra tal homem, caindo sobre ele toda a maldição escrita neste livro. E Javé apagará o nome dele de debaixo do céu. Para a perdição dele, Javé o separará de todas as tribos de Israel, conforme das maldições da aliança, escritas neste livro da lei. O castigo da infidelidade, a geração futura, os filhos que virão depois de vocês e o estrangeiro vindo de uma terra distante, verão as pragas desta terra e as doenças com que Javé a castigará, enxofre e sal, terra queimada onde não se semeia e nada brota nem cresce, catástrofe como a de Sodoma e Gomorra, Adama e Seboim, que Javé destruiu em sua ira e furor. Todas as nações perguntarão, por que Javé agiu assim com essa terra? O que significa o ardor de tão grande ira? E responderão, é porque eles abandonaram a aliança que Javé, Deus, de seus antepassados, tinha feito com eles, quando os tirou do Egito. Eles foram servir a outros deuses e os adoraram, deuses que eles não conheciam e que Javé não lhes tinha dado. Então a ira de Javé se inflamou contra esta terra, fazendo cair sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Javé os arrancou da própria terra, com ira, furor e grande indignação, e os atirou em outra terra, como hoje se pode ver. Praticar a justiça, as coisas escondidas pertencem a Javé nosso Deus. As coisas reveladas, porém, pertencem para sempre a nós e a nossos filhos, para colocarmos em prática todas as palavras dessa lei.